Oi, aqui mais uma vez é o pastor Micael Ferreira, sou pastor do Mevan São Gonçalo e um dos professores desses estudos que o Mevan de São Gonçalo tem desenvolvido e tem compartilhado com vocês através do YouTube. Eu quero nessa noite compartilhar mais uma vez com vocês um pouco a respeito de finanças, né? Eu falei sobre liberalidade esses dias e eu quero falar mais um pouco sobre finanças. Essa é a parte 2 dessa aula a respeito de finanças. Então agora eu quero compartilhar um texto com vocês, que é um texto que fala muito ao meu coração a respeito de finanças. É um texto muito conhecido e está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler apenas alguns versículos, ok? Lembrando que isso é uma carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando você que Paulo passava por aquele momento onde ele não queria ser pesado à igreja. E ele chega na igreja da Macedônia, conhece o que a igreja da Macedônia trabalha como oferta, como entendimento, enfim. E ele usa isso como exemplo para os coríntios. E aí nós vamos lá. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Olha, Paulo começa dizendo que há uma graça e que essa graça foi concedida por Deus às igrejas da Macedônia. E é interessante que é no plural, né? Não é apenas uma igreja da Macedônia, mas as igrejas da Macedônia tiveram uma graça especial do Senhor de entendimento em relação às finanças. E ele continua dizendo: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandes riquezas da sua generosidade. Olha que interessante, a igreja da Macedônia passavam por um tempo de muita prova de tribulação. Eles estavam passando por momentos terríveis, mas apesar da prova de tribulação, eles não estavam atribulados. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles manifestavam uma abundância de alegria, eles tinham alegria em abundância. No meio da tribulação, eles não estavam atribulados, eles estavam extremamente alegres. Isso é muito interessante, né, meu irmão? Você pode passar por momentos difíceis na sua vida, mas você precisa permanecer abundante. Você precisa ser aquele que vai descansar em meio à tempestade. Abrindo aqui uma parêntese. Um parêntese. Os discípulos estavam com Jesus no monte e eles dormiram enquanto Jesus orava e jejuava. E quando eles estavam no barco e a tempestade veio, quem dormia era Jesus e os discípulos estavam atribulados, atordoados. Quem tem dificuldade de permanecer acordado em meio à adoração, em meio aos momentos de buscar a presença, em meio aos momentos de mergulhar no Senhor, esses ficarão atribulados em meio à tempestade. Mas aqueles que são bons, de buscar ao Senhor, de entregar a sua vida, de derramar os seus bens, esses, no momento de tempestade, eles dormirão. Eles passavam prova de grande tribulação, mas eles eram abundantemente alegres. Não os afetava. E mais, eles passavam por uma profunda pobreza. Mas a palavra vai dizer que em meio à profunda pobreza deles, eles eram abundantes ou superabundantes em generosidade. Ainda que eles fossem muito pobres, eles eram generosos. Eles entendiam o ato de ofertar. Vale dizer que no reino de Deus, o que entendemos de muito ou pouco é uma concepção diferente da concepção do céu. Porque na concepção nossa, quem deu 1000 deu mais do que quem deu R$1. Mas nos céus, no reino dos céus, é diferente. Aquele que deu tudo, ainda que o tudo seja muito pouco, ele deu mais do que aquele que deu muito, quando muito
é apenas uma sobra daquilo que ele tem. Vide a oferta da viuvinha. Vamos continuar. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Eles foram voluntários, eles se voluntariaram. E eles deram na medida das suas finanças, mas deram também ainda mais do que a medida das suas finanças. O que quer dizer que eles deram o que era correto dar na medida das suas finanças. Mas eles também deram o que faltaria, aquilo que era acima de suas possibilidades. Eles entenderam o ofertar. E aí, diga-se de passagem aqui para mim, para você, os momentos de dificuldades são os melhores momentos para que a gente oferte. E você precisa entender isso. E aí, eles continuam dizendo, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Escute, eles que pediram. Paulo não queria nesse momento ser pesado às igrejas, mas eles pediram, eles suplicaram, eles rogaram. Muitos rogos para que Paulo os deixasse participar disso. Que Paulo os deixasse participar da assistência aos santos, que Paulo os deixasse ofertar, que Paulo os deixasse fazer parte desse mistério, que eles entenderam que também era algo altamente espiritual. Ofertar, dizimar, é algo altamente espiritual. Outra hora a gente vai falar de dízimos, ofertas, esmola, primícia. Essa vai ser a nossa terceira parte sobre finanças. Mas vamos lá. O que eu acho interessante aqui é que diz a graça de participar. Não é algo pesado. Não. Em algumas tradições está até a honra de participar. Então entenda que quando você oferta, quando você dizima, você não está ofertando e dizimando porque tadinha da igreja, a igreja é pobrezinha, a igreja precisa do seu dinheiro. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa, a igreja precisa pagar contas, a igreja precisa de uma série de coisas. Sim, mas não é por isso, meu irmão. Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo demais, que nós estamos numa posição de que, uau, eu estou sustentando aquela igreja, eu estou sustentando os pastores. Não, cara. Você precisa entender que fazer isso para você deveria ser uma honra. Você tem que se sentir honrado em participar dessas coisas, em ser aquele que oferta, em ser aquele que dizima, em ser aquele que primicia. Isso é algo espiritual como qualquer outra parte do culto. A igreja se desliga. O mover sobrenatural do Senhor, e quando se fala de finanças, a igreja se desliga. Ou quando se estende um pouco mais para falar de finanças, se entende que o cara quer dinheiro. Não, cara, é um ensinamento. Nós precisamos ensinar a você, porque se não ensinarmos, você deixa de prosperar. E eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Eu quero deixar bem claro que nós somos contra a essa teologia da prosperidade. Mas nós entendemos que o que semeia, colhe. E ele colhe segundo o fruto que plantou. Agora, o interessante é que o que semeia pouco, ele vai colher pouco. Não tem como ele colher muito. E o que semeia muito, é lógico, ele vai colher em abundância. Agora, tanto o que semeou pouco, como o que semeou muito, o fato é, eles vão colher muito mais do que plantaram. Isso é lindo mesmo. Nós precisamos entender essas coisas. Eles se sentiram honrados. E diz mais. E não somente fizeram como nós esperávamos. Paulo já tinha uma expectativa em relação a eles. Mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Eles não deram só as finanças, eles se deram a si próprios, em função da obra de Deus. Em função do reino de Deus.
Você entende isso? Uau! O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Falando a respeito de que essa graça fosse também administrada entre os coríntios. Como, porém, em tudo manifestais superabundância. Paulo começa a dizer aos coríntios, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis em graça. Eu não poderia começar a falar de finanças sem falar desse texto. Ele continua dizendo, não vos falo na forma de mandamento, não estou mandando vocês fazerem isso, mas para provar. Eu estou os provando. Pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Tenha um amor sincero. Aprenda a ofertar em pessoas. Aprenda a ofertar as suas finanças e aprenda a ofertar a si mesmo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Já conhecemos a graça dele. Que sendo rico, se fez pobre. Por amor de vós. Para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Pela pobreza dele, nos tornássemos ricos, abundantes. E quando falamos ricos, eu não estou falando de ser rico, cara que tem muito dinheiro. Não, meu irmão. É ser abundante. É ser alguém que não tem falta de nada. É ser alguém que consiga viver bem, mas que entenda que as suas finanças não pertencem a ele, e sim ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para Êxodo 25. Eu quero compartilhar isso com você para que você entenda. Nós servimos a um Deus que não precisa de dinheiro, correto? Mas olha esse texto. Eu não estou falando que com esse texto ele precisa de dinheiro, não. Mas eu estou falando o quanto é a importância. Porque a única vez que Deus usa a palavra Senhor para outra coisa é para o dinheiro, é para mamon. É impossível servir a dois senhores. Enfim, mas não é isso que eu vou falar. Vamos lá. 25 diz assim, disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Foi o Senhor que disse a Moisés. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Como assim? Deus agora está pedindo oferta? Nesse episódio, sim. Deus está dizendo aos filhos de Israel, pedindo a Moisés que comunique a eles que eles tragam uma oferta para ele, o Senhor. De todo homem cujo coração o mover para isso. Agora, o que Deus está dizendo é que o coração tem que estar voltado a isso. Você tem que ter entendimento. Não era, é para todo homem que entenda que tem o seu coração voltado para isso. Que o coração se mover para isso. É deles. Dele recebereis a minha oferta. É deles que Deus vai receber essa oferta através de Moisés. E ele continua dizendo, essa é a oferta que deles recebereis. E aí, Deus ele
Ele vai dizendo o que cada um pode trazer, né? São ofertas para o templo. E ele diz assim: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Enfim, ele diz para que eles tragam essa oferta e com essas ofertas se faça um santuário para que Deus viesse e habitasse no meio deles. Agora escute, eu vou parar nas três primeiras: ouro, prata e bronze. Mas o que Deus está dizendo aqui é que cada um desse segundo a medida de que ele pudesse. Então, se você podia dar ouro, que você desse ouro. Mas aquele que não pudesse dar ouro, dava prata. Mas se porventura ele não pudesse dar prata, então ele daria bronze, e assim sucessivamente. Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra. Cada um desse conforme aquilo que pudesse. Agora, o que eu entendo de Deus aqui é o seguinte: se você pode dar ouro, não dê prata. Dê ouro. Talvez você não possa dar ouro, mas você pode dar prata, então não dê bronze. E talvez você só possa dar bronze. Não possa dar prata, não possa dar ouro. Mas então não dê carmesim, não dê pelo de cabra, enfim. Agora cada um vai dar segundo aquilo que pode dar. E volto a dizer, você pode dar muito e ser irrelevante a sua oferta, porque ela é só fruto de uma sobra. Para você um troco. E você pode dar muito pouco, mas esse pouco pode ser muito, muito grande, porque afinal de contas aquele pouco é tudo que você possui. Entende isso? Então eu precisava começar compartilhando esses dois textos com você. Textos que me chamam muito, muito, muito mesmo a atenção. O primeiro texto está falando a respeito de uma liberalidade. De um povo que, em meio à tribulação, em meio à pobreza, fazia questão de participar desse momento. Que fazia questão de ofertar, que fazia questão de dizimar, de primiciar, enfim. Isso é uma conjectura minha, mas o fato é, eles faziam questão de participar das finanças, das ofertas. Um povo que andava em extrema pobreza foi conhecido por ser um povo extremamente generoso. No segundo texto, nós vemos Deus agora fazendo um pedido a Moisés para que o seu povo, o povo de Israel, então trouxesse uma oferta para quê? Para a construção daquele templo, para que se fizesse o altar onde Deus viesse habitar no meio deles. Agora Deus fala, olha, eu quero daqueles homens que o coração se mover para isso. Homens com entendimento, homens que o seu coração queimam em ofertar. Não era para qualquer um, não era para dar sem entendimento, era para esses homens. Agora que esses homens dessem cada um de acordo com aquilo que deveriam e poderiam dar, ouro, prata, bronze e tantas outras coisas, e ele vai dando classe de coisas, para quê? Para que ninguém, absolutamente ninguém deixasse participar. Porque aquele que poderia dar pele de cabra e não poderia, não tinha condição de dar ouro, não deixasse participar. Mas que ficasse também bem claro que se você podia dar mais, se você podia dar ouro, então não desse pele de cabra. Todos precisavam participar desse momento, mas todos que entenderam e tiveram o seu coração movido
para isso. Vamos lá. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Talvez você tenha muito pouco a dar ao Senhor. Talvez você passe por dificuldades tremendas. Mas se você for fiel em meio às suas dificuldades, se você for fiel em meio à sua pobreza, se você for abundante em meio à sua pobreza, abundante em generosidade, com certeza o Senhor o colocará em muito. Por quê? Porque você foi fiel no pouco. E aquele que é fiel no pouco, com toda certeza, será fiel no muito. Aquele que em meio à sua pobreza era abundante em ofertar, era abundante em generosidade, ainda que tenha muito dinheiro, ele vai continuar sendo generoso. Agora, não adianta acharmos que, poxa, Senhor, eu tenho muito pouco, a vida está difícil, e por isso eu não oferto, não dizimo, não dou esmola às pessoas, porque afinal de contas eu preciso, vai me fazer falta. Se você for infiel no pouco que você tem, jamais será colocado no muito. Por quê? Porque você vai ser infiel no muito. Porque você era infiel porque te faltava. Porque você estava passando dificuldade, você não conseguiu ser abundante, tendo pouco, e quando você tiver muito, você vai achar que o que você tem para dar é muita coisa e você não vai ser fiel. Não pense que se você é infiel agora, se um dia você tiver muito, você vai ser fiel. Não vai. Aquele que é injusto, no mínimo, também é injusto no muito. Fato, a Bíblia diz isso. E Deus diz para mim e para você, principalmente quando passamos por tempos de tribulações, por tempos de muita luta, de escassez, tempos de extrema pobreza, tempos de tribulação e de dificuldade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por nenhuma coisa, meu irmão. Não esteja inquieto. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. As nossas petições precisam ser feitas a Ele. Mas elas não só precisam ser feitas ao Senhor, elas precisam ser conhecidas pelo Senhor. E conhecidas como? Pela oração e pela súplica a Ele. Oração e súplica. Está passando por um momento de dificuldade financeira, seja fiel. Ore ao Senhor, suplique a Ele, que as suas orações cheguem até Ele. Não se inquiete. Agora tem um porém, não é só isso. Com ação de graças. É já dar graças, entende? Cristo partiu o pão e deu graças antes da multiplicação. Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele já deu graças antes de que ele saísse para fora. Então ore, suplique, mas tenha uma postura de ação de graças ao Senhor. Seja grato, comemore. Já seja grato por aquilo que você ainda não viu, por aquilo que ainda não chegou. Ore, suplique e dê ações de graças ao Senhor. Não esteja inquieto com nada, com prova, com tribulação, com falta de dinheiro, com conta acumulada. Não. Ore e suplique para que Deus faça o milagre necessário
E já nessa oração e nessa súplica, já tenha o espírito de ação de graça. Outro fato é que você precisa aprender a ofertar na vida das pessoas. Você precisa aprender a perder às vezes, sabe? A tomar prejuízos. Porque Deus te recompensará. Quando tiver que dar, irmão, a alguém algo, dê sem esperar receber algo em troca. Quando tiver que emprestar algo a alguém, empreste. Mas não usurpe a pessoa. Não cobre juros a essas pessoas. Empreste por amor. Levítico 25:37 diz: não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Ou seja, não dê o seu dinheiro às pessoas esperando recompensa, não empreste seu dinheiro cobrando juros, usurpando as pessoas. E nem faça isso, nem com seu dinheiro e nem com seu pão, com seu alimento, pensando em obter alguma coisa tendo interesse. Não vá dar esmola nas ruas, não vá dar alimentos na rua com o interesse de aparecer e ficar famoso. Dê, porque isso é a função de um cristão. Não empreste o seu dinheiro, não dê o seu dinheiro a outros com interesse de alguma coisa, nem mesmo de receber recompensas. Dê, porque isso faz parte da sua essência. Empreste porque você realmente quer ajudar. Não obtenha lucro sobre outros. Oh. Outra coisa que nós precisamos aprender enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus. Está lá em Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um que deveis. Se você deve, paga. Dá a ele o que você deve. A quem tributo, tributo. Imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Sei que passamos por momentos de dificuldades, tribulação, falta de dinheiro. Sei que às vezes você não pagou algo por falta de dinheiro, mas se você for fiel, se você orar, se você suplicar ao Senhor e tiver um espírito de ação de graças, e você mesmo nessa falta toda, você for abundante, com certeza o Senhor dará a provisão necessária. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, ou com a primícia. Escute, olha o que ele está falando. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele está falando assim: honra o Senhor com os seus bens, seja fiel na sua semeadura. Honra o Senhor, porque afinal de contas tudo que você tem pertence a Ele, veio dele, não veio do seu empregador, esquece. Não veio do fruto simplesmente do seu trabalho, esquece. Honre ao Senhor com todos os seus bens. E mais. E dê a primeira parte de todos os seus ganhos, a primícia. Uma hora a gente vai falar melhor sobre primícias. Mas eu quero falar dessa questão de primícia nesse sentido. A primeira parte. Sabe o que significa? É que a primeira parte é dele. Não é lícito que a gente escolha pagar todas as coisas, separar o pagamento de todas as coisas, e aí depois a gente dá a ele. Se sobrar, a gente dá a Deus. Se sobrar, eu dou o dízimo a Deus. Ou eu já dei o dízimo e se sobrar, eu dou alguma coisa para Deus. Não, cara. Ainda que você nunca falhou em dar a Deus, ainda que você sempre deu o seu dízimo, tire ele como primeira parte.
Primeiro tire ele, depois você comece a pagar as outras coisas. Não comece a pagar as outras coisas ainda que você sabe que você vai dar o dízimo. Dá o dízimo primeiro, dá as ofertas primeiro. Dá a primeira parte ao Senhor. Faça isso. Mateus 6,30. Ele fala muito a nós que ficamos preocupados pelo tempo de dificuldade, pelo tempo de provação, né? Quando estamos em uma prova de tribulação tremenda, quando nos falta dinheiro, quando tudo não parece dar certo. Mateus 6,26 diz assim: olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Olha, as aves não semeiam, não cegam, não conseguem ajuntar nada em celeiro. E o vosso Pai Celestial as alimenta. O Senhor alimenta essas aves. Não tendes vós muito mais valor que elas? Se Deus alimenta essas aves, não alimentará você? Eu vou voltar na ave, mas primeiro eu quero falar do versículo 30, do mesmo Mateus 6. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, se faz plantas bonitas e que amanhã serão lançadas no fogo, não vos virá muito mais a vós, homens de pouca fé? Temos pouca fé. Agora deixa eu te lembrar, eu falando dessa questão da ave, eu lembrei de algo que aconteceu comigo e minha esposa. Um dia nós estávamos passando por um momento de grande tribulação, principalmente financeira. As coisas muito apertadas. E aí, com um pouquinho de dinheiro que nós tínhamos, nós resolvemos fazer um passeio para esfriar a cabeça. Nós fomos para uma praia aqui perto. Chama praia entre a praia de Charitas e a praia de São Francisco. Sem dinheiro para comer, para nada, e sentamos ali no lugar, ficamos observando o mar muito revolto. E de repente, Deus nos mandou olhar para as gaivotas. E as gaivotas desesperadas, tentando comer, tentando pegar os peixes, tentando comer desesperadamente, não conseguia, a ponto de elas estarem tão, pareciam atribuladas, que uma quase batia na outra, quase se machucavam na pedra, tentavam pegar água e não conseguia. Quando conseguia, era uma ou outra raro, e não conseguia de novo, e tentava pegar o peixe, e se esforçava, e se esforçava, e se esforçava. E o fato é que elas não conseguiam, muitas delas não pegavam peixe, e as que pegavam, tinham que fazer esforço tremendo para pegar muito pouco peixe. E aí Deus nos faz olhar para uma gaivota. E essa gaivota, ela estava parada nas pedras. As duas patas, os dois pés, para dentro da água, na parte rasinha. E ela só ali quieta, tranquila, sem se importar com o mar revolto, sem estar desesperada igual as outras gaivotas. Quieta, tranquila. E Deus nos manda observar aquela gaivota. E aí a água vinha, chegava até os pés dela e trazia peixe. E ela não movia nem o pé. Os peixes entravam debaixo do pé dela. E tudo que ela fazia era abaixar, pegar o peixe e comer. E isso aconteceu, meu irmão e minha irmã, de maneira abundante, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. O único trabalho que ela tinha era abaixar o seu bico e pegar o peixe, que já vinha e entrava debaixo dos seus pés. E olha, ela comeu a ponto de não aguentar mais comer. Enquanto as outras estavam desesperadas,
quase se machucando, quase se destruindo uma outra, para comer migalhas ou até nem comer. Essa gaivota estava tranquila, comendo abundantemente. E aí nós ficamos observando, e o Senhor falou muito claro ao nosso coração, quando nós descansamos no Senhor. O Senhor traz os suprimentos necessários. Aqueles que descansam em meio à tempestade, em meio à tribulação, aqueles que são generosos. Existe um segredo. Quando nós damos, quando nos falta, cara, isso é excepcional. Deus faz milagres. E aí, há abundância naqueles que descansam no Senhor. E aí a gente entendeu e a gente levantou. E quando nós levantamos para ir embora, automaticamente aquela gaivota alçou o seu voo e foi embora. Ela estava ali só para pregar para mim e para minha esposa. O dia que uma gaivota pregou para um casal. Deus é tremendo, né? Então descanse no Senhor. Não fique inquieto, não fique desesperado. Aqueles que descansam no Senhor, aqueles que são fiéis, o Senhor cuida deles. Enquanto tentarmos com nossa força, enquanto pensarmos nas nossas dificuldades, nas nossas finanças, eu não posso, eu não devo, eu não vou ofertar. Não! O reino de Deus é diferente do mundo. No reino do mundo, se você tem pouco, segura. Não oferte, não dê. Segure. No reino dos céus não tem pouco. Oferte, dê. A matemática do céu é diferente. Conforme você faz isso, o Senhor vai te dando mais e mais e mais. O Senhor dá semente ao que semeia. Se você for semeador, você vai ter sempre semente. Agora escute, semente não é para comer, semente é para semear. E ele diz, ele dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. O pão é para comer, mas a semente é para você semear. Então seja um semeador abundante. Semeie, 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 semeie e retorne a semear com abundância, ainda que haja dificuldade, ainda que haja problemas, ainda que tudo seja, diga ao contrário, semeie, vá contra a opinião desse mundo e semeie com abundância. Ainda que a sua abundância seja R$1, ainda que a sua abundância seja R$2, não importa, meu irmão, se é tudo que você tem, é uma semeadura abundante. Mateus, ainda no capítulo 6, e agora eu vou ler o versículo 25. Por isso vos digo, Mateus está dizendo, o texto é em Mateus, desculpa, mas Cristo está dizendo aos seus discípulos, não andeis cuidadosos quanto à vida, não tenha sua vida por preciosa, não ande cuidadoso demais com a vida, sua vida pertence ao Senhor, é o Senhor que cuida dela, e Ele cuida dela melhor do que você. Não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não fique preocupado com o que você vai ter que comer, com o que você vai ter que beber, com aquilo que é alimento para sua casa. Eu não estou dizendo para você não correr atrás, para você não trabalhar, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que se não há como você fazer, cara, descansa no Senhor, não fique cuidadoso, pensativo, triste pelo que você há de haver ou de comer. Nem quanto ao vosso corpo, que é a vez de vestir, qual é a sua roupa, se está acabando, se você não tem mais roupa, se você tem roupa só velha. Não é a vida mais do que mantimento? E o corpo mais do que vestuário? Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, descansa no Senhor. Ele vai te suprir, Ele vai ser a sua provisão, Ele na verdade já é a sua provisão, só que você está procurando provisão no lugar errado e não nele. E na matemática do céu, aprenda a investir, a semear, porque quem semeia colhe. Ele é um Deus abundante, medida recalcada. Lembra que eu te falei? Mateus 6,24 vai falar de Mamon.
quando ele fala de Senhor, que é a única vez que ele fala do Senhor, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus não se divide. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade de você servir ao dinheiro e servir a Deus. Se você serve ao dinheiro, você serve a Mamon. E Deus não compactua. E como é servir o Mamon? Quando eu tenho muito e seguro o dinheiro, não oferto, não dou dízimo, não ajudo as pessoas, não dou esmola. Sim, isso é servir Mamon. Mas servir Mamon também é quando você tem pouco e aí você não oferta, você não dizima, você não dá esmolas, porque afinal de contas você tem muito pouco e você não quer pegar o pouco que você tem e compartilhar, porque vai te fazer falta. Isso também é espírito de Mamon atuando sobre a minha e a sua vida. E se ele atua, Deus não vai atuar. E se Deus atua, ele não poderá atuar. Ele só pode atuar na vida sua se você der legalidade. Mas quanto a Deus, você escolhe. Se você continuar servindo Mamon, se você continuar pensando nos seus problemas, se você continuar pensando só nas suas finanças, Deus não vai agir. Ele não vai ser Senhor junto com o Mamon. Esquece. Agora, 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Se você tem sustento, se você tem uma casa para morar, se você tem uma roupa para vestir, ainda que não sejam dos melhores, esteja contente, meu amigo. Esteja contente com aquilo que Deus está te suprindo nesse momento. Não seja infiel, dê ação de graças por isso, porque quando você dá ação de graças por isso, quando você é fiel aqui no pouco, ele vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco. Esteja contente com aquilo que você tem. Você tem uma casa, você tem uma roupa, ainda que não seja a melhor casa, ainda que não seja a melhor roupa, você tem. E entenda, Timóteo 6,7 vai dizer: porque nada trouxemos para esse mundo, quando fomos colocados aqui nesse mundo, por aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, aquele que nos gerou nele, aquele que quando nos colocou nesse mundo, nós não trouxemos nada para cá, para aqui, você não veio com nada. E manifesto é que nada podemos levar dele. Não fica preso a coisas, não fica preso a casas, a dinheiro, a carro. Não fique preso a essas coisas, porque o fato é, você não levará nada daqui. Você não trouxe nada para aqui e, portanto, também não levará nada daqui. Carro vai ficar aqui, casa vai ficar aqui, até o dinheiro vai ficar aqui. E não, então, não se prenda a essas coisas. Salmo 128 diz: pois comerás do trabalho de suas mãos. Ajudado por Deus, lógico. Feliz serás. Seja feliz. E te irá bem. Vai tudo ficar bem, meu irmão. Você vai ser feliz com o fruto do seu trabalho, com a ajuda de Deus. Se você é um ministro, Deus vai te suprir, meu irmão. Se o seu trabalho é ser integral no ministério, Deus vai te suprir, meu irmão. Efésios 4:28. Ele vai dizer: aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, ele está dizendo assim: se você teve uma vida ruim, se você roubava, se você desviava, se você fazia o que era incorreto, não faça mais. Se você furtava, não furte mais. Não faça nem grandes desvios, nem pequenos desvios. Não pegue o que não é seu. Antes trabalhe,
faça o que é bom com as suas mãos. Isso não para que simplesmente você prospere. Ele está dizendo para que você tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. A sua vida é um canal para que aqueles que tenham necessidade possam ser supridos. Entenda isso. O dinheiro que você tem não é só para o seu bem-prazer, não é só para você aproveitar, mas ele é, mais do que tudo, para ser investido no reino e para ser o suprimento daqueles que têm necessidade. Você é a resposta. Eu já estou acabando, meus irmãos. 5 minutos e eu acabo. Isaías 55:2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que fica gastando dinheiro à toa? Naquilo que não é comida, naquilo que não vai te suprir? Por que gastar esse dinheiro à toa? E o produto do vosso trabalho, ou seja, o seu salário, naquilo que não pode te satisfazer, somente o que vai te satisfazer, meu irmão e minha irmã, é Cristo, é descansar nele. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, coma do que é melhor, sim! Se você pode, sim! E a vossa alma se deleite com a gordura, se deleite nisso, naquilo que Deus pode te proporcionar e não no que o dinheiro pode te proporcionar. Eclesiastes 11:6 diz assim: pela manhã semeia a sua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente são boas. Semeie pela manhã. Semeie, e não tire a mão dessas sementes pela tarde. De nenhuma delas. Porque você não sabe qual delas que vai semear, qual delas é frutífera, qual delas é boa, ou se ambas são boas, se igualmente são boas cada uma das suas sementes. Fique de olho. Não deixe de semear. Procure semear em terras férteis. Semeie boas sementes. Olha que interessante, Provérbios 28:25 diz: o orgulhoso de coração levanta contendas. Aquele que é orgulhoso, aquele que se acha bom demais, aquele que se acha superior às pessoas, ou aquele que também, ainda que não entenda assim, mas que não quer ajuda, que não quer, esse vai levantar contendas. Mas o que confia no Senhor, o que descansa nele, o que confia nele, o que entrega a sua vida a ele, o que entrega as suas finanças a ele, esse prosperará. Aquele que confia no Senhor prosperará. O soberbo só vai levantar contendas, aquele que tem soberba no seu coração. Mas aquele que confia no Senhor, esse será próspero. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Escute, ele está dizendo que se sua alma for generosa, se você for generoso, independente da sua situação financeira hoje, independente do que você vive, se você for generoso, você prosperará. E mais, aquele que atende, ou aquele que atende as pessoas, aquele que divide o que tem com outros, aquele que está disposto a atender, ele também será atendido. Aquele que supre outros será suprido. Aquele que ajuda outros será ajudado. Aquele que atende aos outros, aquele que dispensa a sua vida em atender aos outros, também será atendido. Se a sua alma é generosa, você prosperará. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa segunda aula sobre finanças. A gente vai ter uma terceira aula, onde a gente vai falar de dízimos, ofertas, esmolas e primícias. Que Deus te abençoe, que sejam tempos gloriosos no Senhor
e que você esteja apto a ofertar generosamente. Que Deus te abençoe. Amo vocês. Um abraço.